Aleluia. Nós te amamos, Jesus. Nós amamos a Ti, Jesus. Nós amamos a Sua doce presença. Nós amamos o Teu toque em nós, Jesus. Nós amamos declarar que o Senhor vive em nós. Fala conosco nessa noite. Fala ao nosso coração, ministra em nossas vidas. Espírito de Deus, é tão bom a Tua presença. Manifesta neste lugar. É tão bom sentir o Senhor pairando sobre nós e derramando da Sua graça, derramando do Teu doce amor, Jesus. Revela-se, Senhor, aos corações endurecidos. Abre os olhos daqueles que estão cegos. Abre os ouvidos, Senhor, para que a Sua voz penetre, Senhor, o coração como uma semente, trazendo vida, trazendo transformação, trazendo um renovo, trazendo esperança, Deus. Que agora, neste momento, céus e terras, amados, comecem a se mover ao Teu favor, no nome de Jesus. Se você crê, dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Dá um glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui. Boa noite, igreja. Paz. Que seja derramado do amor de Jesus sobre vocês nessa noite. Amém? Eu gostaria de orar mais um pouquinho. Pai, obrigado, Senhor, porque nós podemos ter paz no nosso coração e ter uma confiança que o Senhor é aquele que direciona todas as coisas neste lugar. Por isso, Senhor, me faça o menor, o Senhor cresça, sempre o Teu lugar de honra, de glória é Teu. Tu és o Rei dos Reis que se fez servo, e o mínimo que nós podemos aprender, Senhor, é estar nessa posição humilde. Usa, Senhor, a nossa vida. Fala conosco. Espírito de Deus, conduz tudo que está sendo feito aqui. Continua com Teu poder, com a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém? Sabe, às vezes nós relutamos com sentimentos dentro de nós. E há uma necessidade no mundo, nas pessoas, de se tornarem algo importante, valioso. E as pessoas estão buscando isso. Elas querem ter significância. Elas querem se sentir amadas. Eu acredito que isso é bom. E Jesus, Ele nunca deixou faltar isso para nós. O problema é a fonte daquilo que nós queremos buscar, a significância para a nossa vida. Onde, de quem realmente você está querendo que olhe para você e fale, cara, como você é importante. E às vezes nós não percebemos, mas o que está em jogo não é o que as pessoas vão pensar ou valorizar das nossas vidas, mas como eu me sinto comigo mesmo. E deixa eu te dizer algo, para a gente tentar destruir isso, ou desconstruir isso, aquele, o autor da vida, o Senhor dos senhores, o que criou os céus e a terra, sabe, Ele foi a pessoa que deu mais significância para você, Ele entregou a própria vida por você, e nisso, nós estamos completos. Então você não precisa buscar aceitação, você não precisa buscar olhos, evidências. Eu sei, isso faz bem, sabe para quê? Para o nosso ego, para o nosso eu. Mas se você entender que aquele que é o autor de tudo isso, Ele te amou. Uma unção de humildade, um espírito de humildade começa a tomar conta de você. E você olha para uma ceia como nós tomamos hoje, e você percebe o que é um sinônimo de humildade. E você pega nas tuas mãos um pedacinho do corpo daquele que é o Rei e autor da vida,
que se esmagou, que se humilhou, que se esvaziou nas nossas mãos. Eu estava olhando ali para as minhas mãos e segurando aquele pedacinho de pão. E às vezes eu me sinto humilde, mas quando eu olhei para aquilo, eu falei: Jesus, longe de mim me sentir humilde. Porque aquele que é verdadeiro se tornou homem, habitou no meio de nós e se entregou por nós. Amém? Que essa reflexão esteja no teu coração, caminhando com você todos os dias, para que você ande em humildade. Isso não tem nada a ver com sermão, mas eu sinto do Espírito de Deus para falar ao coração de vocês. Amém? Hoje é um tempo de muita alegria, é um tempo de nós estarmos aí exaltando o nome do Senhor, e eu creio que é um dia de milagres. Eu acredito que todas as vezes que nós estamos na presença de Deus, milagres estão acontecendo. Aleluia, glória a Deus. Sabe, quem é que entende de si que precisa melhorar em alguma área da tua vida? Diga um glória a Deus aí. Quem que precisa ser mais santo aqui? Dá um aleluia. Quem precisa ser mais, se esforçar mais aí para fazer as coisas de Deus? Dá um amém. Fala amém, AP. Infelizmente isso é um sentimento que todos os dias nós carregamos sobre nós. Uma necessidade de ser mais. Durante muito tempo a igreja tem ensinado isso. Talvez muitos de nós aqui hoje presentes temos aprendido que a vida cristã, ela é assim: eu preciso melhorar, eu preciso estar melhor, eu preciso ser mais santo, eu preciso ler mais a palavra, eu preciso me esforçar mais, eu preciso mudar, eu preciso abandonar essas coisas. E deixa eu dizer algo, essas coisas está certa, não está errado isso. Nós precisamos melhorar, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos abandonar aquilo que não corresponde a Deus nas nossas vidas, ok? Amém? Mas o problema é de onde parte essa transformação. A grande questão não é que não precisamos mudar. Sim, nós precisamos, e é um fato, mas qual é o ponto do teu coração, aonde você se apoia, da onde que está vindo a fonte que está gerando isso dentro de você, e fazendo você, olha, agora sim, isso aqui está me transformando. O problema é da onde está vindo, da onde parte essa transformação, da onde está vindo essa transformação, porque muitas vezes nós estamos aqui, eu mudo para ser aceito, eu preciso mudar para que Cristo me aceite, para que Cristo faça algo por mim, quando ou a fonte é essa: eu fui aceito por Cristo, e por isso agora eu posso ser transformado. Será que a fonte está: eu busco constantemente a Deus para conquistar uma posição em Deus, uma aceitação, ser mais amado? Ou Cristo me trouxe para perto de Deus, e agora neste lugar, perto dEle, eu consigo olhar para Ele, eu consigo sentir, eu tenho fome e desejo dEle. Vocês estão me entendendo? Sabe, parece apenas uma diferença de palavras, do tipo: eu mudo para encontrar a Cristo, ou Cristo já me encontrou, por isso eu mudo. Parece só uma questão diferente, você só mudou as palavras. Eu busco para conquistar aquilo que o Senhor tem para mim, ou eu conquisto aquilo que o Senhor tem para mim, porque eu já estou perto do Senhor. Me parece que essas coisas não mudam, mas isso muda completamente a maneira como nós vivemos. Isso muda completamente como nós entendemos o reino, o evangelho, a palavra de Deus. Então o tema do nosso sermão de hoje é a glória que não se acaba. A glória que não se acaba. Sabe, certa vez um homem chamado Moisés foi tocado por Deus, foi chamado por Deus, atendeu o seu chamado, como eu e você um dia fomos tocados pela palavra do Senhor.
Sabe, a Bíblia diz que só podem vir a Cristo aqueles que o aprenderam do Pai. Só podem vir a Cristo aqueles que um dia foram ensinados pelo Deus Pai. Porque Jesus disse que todos que vêm a mim, o Pai me deu. Então nenhum de nós que estamos aqui nessa noite, ou que nos assiste, ou que vive a fé, crê em Cristo, foi a Cristo por si só, mas aprendeu do Pai. E porque nós aprendemos do Pai, nós se achegamos a Cristo. E Moisés também aprendeu do Pai. E um dia foi chamado de um pai, pelo Pai, para uma jornada. Posso ouvir aleluia? Vocês estão comigo aqui? Dá um glória a Deus aí. Vocês ficam muito quietos às vezes. Não quero proporcionar ninguém a dar um glória forçado aqui, mas se o fogo vem no coração, fala, aleluia. Bate uma palminha aí, faz parte. É tipo assim. Fala a Deus. Amém? É isso. Aí, muito bom. A gente vai vivendo e aprendendo. Então esse homem Moisés, cara, ele foi um cara fascinante, todos nós conhecemos muito da sua história, já ouvimos falar várias pregações sobre Moisés, ok? Moisés subiu ao monte Sinai, Moisés passou tempo diante da presença de Deus, Moisés recebeu a palavra de Deus, os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés, os 10 mandamentos, Deus escreveu com o dedo numa pedra, e Moisés trouxe isso, Moisés viu essa glória, uau! Imagine você no lugar de Moisés, permita o Espírito de Deus levar a tua imaginação a um lugar celestial, a um lugar de glória, a um lugar que muitos temem. Aleluia. Era tão forte o negócio que quando Moisés descia, a sua face brilhava incandescentemente, que todas a nação de Israel, o povo de Israel, eles olhavam para Moisés e falavam, este homem é um homem de Deus, é um homem que esteve na presença de Deus, era algo notório. Êxodo 34 vai dizer que os filhos de Israel percebiam isso. Então imagine aquela cena, imagine pessoas conseguem perceber fisicamente algo que estava acontecendo com Moisés, que experiência, que manifestação, que glória estava acontecendo naquele lugar. Imagine hoje o AP aqui, brilhar a face dele, e vocês não conseguirem olhar, que seus olhos sejam abertos, porque se vocês não estão vendo isso, vocês estão malucos. Aleluia! Ou melhor, não só o AP, olha para quem está do teu lado. Se você não está vendo a glória de Deus, tem algo errado nos teus olhos. Jesus disse, compre colírio. É sério? Hoje está bom, hein, pastor? Eita Deus. Eu continuo dando glória aí. Entretanto, em toda essa glória, querido, havia um detalhe aqui. Aquele brilho ia diminuindo. Ia diminuindo. Era preciso colocar um pano sobre a face de Moisés, para que as pessoas não percebessem, ou algo desse tipo, não é a ideia que eu quero entrar aqui. Com o passar do tempo, aquele brilho desaparecia, Moisés, era colocado um véu sobre a cabeça dele, certo? Sobre ele, mas anos depois, e é aqui que é a ideia do contexto, Paulo traz à tona esse assunto, para nos ensinar algo que, gente, tem que estremecer as nossas pernas, tem que agitar o nosso coração. Paulo, ele olha para essa história e ele traz para a igreja de Coríntios, em 2 Coríntios 3:11,
Ele diz assim: sabe esta glória que estava sobre a face de Moisés, sobre tudo que Moisés via, sobre tudo que Moisés estava passando diante de Deus? Pois é, ele diz assim, porque ela era transitória. Toda essa gloriosa ação, manifestação do Espírito de Deus sobre a vida de Moisés, era muito lindo. Paulo não está de nenhum momento diminuindo, mas ele está dizendo, aqui preste atenção, aquilo era transitório, era passageiro, foi para a glória. Mas ele diz assim, muito mais, em glória, a que permanece. Foi então que Paulo mostra aquela história. Ele está trazendo um entendimento que aquela história nunca foi relatada sobre Moisés, mas era um sinal. Ele está dizendo, gente, presta atenção, porque o Antigo Testamento, querido, é uma sombra da vontade de Deus, da permanência de Deus, daquilo que é o resultado concreto da obra perfeita de Deus na nossa vida. Deus estava mostrando para os homens, olha, é isso que eu vou fazer, há um tempo que essas coisas irão acontecer. Há um tempo que chegará esses dias, e nós já estamos nesses dias, aleluia. Mas Paulo estava dizendo que ele não estava desconsiderando o que Moisés falou, ele estava falando, é um sinal, é uma figura, é a sombra de algo muito maior que ainda viria. Sabe, queridos, a antiga aliança, o Antigo Testamento tinha a sua glória, a lei era santa, Deus é glorioso naquele lugar, mas aquela aliança tinha um caráter transitório. Ali era uma sombra daquilo que Deus estava fazendo. Ali Paulo estava mostrando, a vontade de Deus para o homem. Como vocês estão vendo Moisés, cheio de glória. É assim que eu serei na vida de vocês, permanente. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Sabe, queridos, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus está completo em nós, amém? Quanto do Espírito de Deus tem na sua vida? 100%, tá bom? Mas a palavra de Deus também fala assim, enchei-vos do Espírito. Qual a diferença entre os dois? Um não anula o outro. Se eu não estou cheio do Espírito, não significa que o Espírito de Deus não está em mim. Mas o quanto eu estou querendo permitir transbordar desse Espírito, é ser cheio do Espírito. E como nós fazemos isso? Cantando salmos, salmodiando, cânticos espirituais, ouvindo a palavra, tá? Então, desde o começo desse culto, o Espírito de Deus está nos enchendo, através da adoração, das orações, aquilo que nós estamos fazendo aqui. Mas, querido, deixa o Espírito transbordar. Deixa ele transbordar na sua vida. Seja cheio nessa noite disso. Amém? Porque hoje é dia disso, amém? Então Paulo ali estava mostrando, através da vida de Moisés, Deus estava falando no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a vontade dele. Então a aliança revela a sua santidade, a Antiga Aliança revela o pecado, ele expunha o pecado como pecado, ele mostrava um caminho. A Antiga Aliança sempre apontou para essas coisas, entretanto, ela não poderia produzir no homem aquilo que somente Cristo e o Espírito de Deus pode realizar em nós. Ela era como uma informação, como nós temos uma informação nas leis de trânsito, nas leis do nosso país. Só que, por mais que nós temos essas informações, ninguém pode impedir você de atravessar um farol vermelho ou de fazer algo errado. A informação não pode produzir transformação na sua vida. Entretanto,
o novo nascimento, quem agora mora em nós, isso produz transformação em nós. Amém? Então Jesus veio, não apenas para nos mostrar uma nova regra, não apenas para trazer uma nova experiência, não apenas para nos dar um culto novo, mais intenso. Amém? Cristo veio para realizar algo mais profundo em nossas vidas. Ele não veio apenas proporcionar um encontro com a gente, querido. Hoje não é dia de encontro. Desde o dia que você teve o encontro com Cristo, a sua vida começou um processo de transformação. Ele veio nos unir a Ele e fazer da sua presença uma realidade permanente em nós. Aleluia. Então você não está tentando se tornar aquilo que Cristo já fez de você. Sabe, é esse a grande falha nossa, quando a fonte da transformação está em nós. Então nós temos informações e uma condenação, uma culpa, um sentimento que sou eu que preciso com todo o meu esforço mudar. E não, de novo, entender isso vai mudar a nossa história. Então, se você está tentando se transformar de verdade, amado, a tua vida com Cristo está pesada. Se você está tentando mudar a tua vida com Jesus, é uma vida difícil. Você é aquele crente que fala assim: ser crente é difícil. Sabe, ou você nunca leu a Bíblia, ou eu não sei, porque a gente vê o prazer daqueles homens por sofrer por amor a Cristo. E quando eu falo de sofrimento, querido, eu não estou falando de um sofrimento do nosso dia a dia, um sofrimento da natureza, um sofrimento que na vida tereis aflições, Jesus disse isso. Mas estou falando que aqueles homens sofriam pelo Evangelho, sofriam por amor a Cristo. Eles sofriam assim: Jesus, por amor a você, nós não trabalhamos, não estudamos, e agora passamos fome, e agora... Não é isso. Eles sofriam todas as vezes que os homens enxergavam neles essa glória permanente. E por que você é diferente? Por que você é diferente? Quando todos queriam mudar eles permaneciam fiel. Está comigo? Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim: justificados, fala, justificados, pois mediante a fé, não precisa, temos paz com Deus. Temos paz com quem? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu perguntar para você, a sua paz com Deus é uma realidade ou é algo subjetivo? A sua paz com Deus é uma realidade concreta ou ela depende das circunstâncias? Porque se tua paz com Deus ela é subjetiva ao contexto da tua vida, você está interpretando o texto de Romanos, capítulo 5, no verso 1, de uma forma equivocada. Aonde que o texto diz: justificados, pois, mediante a fé. Eu tenho fé que eu fui justificado por Jesus, você também? Temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor
Jesus Cristo. Observe a palavra justificado. Ele não diz, talvez um dia sejamos. Quando Deus olha para você, querido, quando Deus olha para a sua vida, Ele te vê justificado por causa da fé que você tem no Filho, no Cristo, que morreu, que pagou o preço dos seus pecados, que tirou as dívidas. Ele não diz, talvez um dia você seja. Ele não diz também, se você se comportar perfeitamente, quem saiba, consiga ser justificado. Não é isso. O texto começa claro, justificado, você foi justificado, e por isso você tem paz com Deus. Sabe, o que nós precisamos entender é que a obra de Deus na nossa vida nunca começa em nós, começa em Cristo. É em Jesus que a obra de Deus começa. Isso significa que você não está tentando conquistar nenhuma aceitação em Cristo Jesus. Em Cristo você foi recebido. Sabe? Você não está tentando abrir um caminho até Deus. O caminho foi aberto para você através de Cristo. Você não está tentando remover o véu, aquilo que te separava, o pecado. Ei, Jesus rasgou o véu. Isso não pode ficar, querido, só como uma forma de conhecimento. Isso precisa transbordar com o Espírito de Deus que está dentro de você. Isso precisa estremecer a sua carne. Não vivo eu. Não vivo mais eu. Mas Cristo. É Ele que vive em nós. Sabe, você não pode estar tentando fabricar uma nova identidade. Ninguém aqui está sendo exigido de uma performance aonde você busca uma nova identidade. Cristo já te deu uma nova identidade. Você recebeu a identidade de Cristo sobre você. As digitais de Cristo estão sobre a tua vida. O acesso de Cristo está sobre você. Paulo diz isso, Romanos 8, verso 1. Agora, pois, 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Gente, não foi nós que queremos colocar essas palavras aqui, é Cristo falando sobre nós. É o homem recebendo a inspiração divina e manifestando ela na nossa vida. E por essa palavra, nós vivemos em Cristo Jesus. Então, talvez alguém aqui esteja vivendo constantemente debaixo de acusações. Alguém aqui esteja vivendo e pensando e dizendo sobre si: eu não sou suficiente. Ainda há muita falta em mim, há muita falha. Alguém aqui ainda está dizendo: eu nunca vou conseguir. Ei, se é você, dá um glória. Se é você, diga: Jesus, pelo menos isso, amado. Pelo menos reconheça que Ele está falando com você. Pelo menos reconheça que Ele está chacoalhando as tuas entranhas, a tua alma, o teu ser.
Porque aqui começa uma obra na tua vida. Sabe? Alguém aqui está dizendo assim: eu não sou como aquela pessoa. Ai, Deus não pode me usar. Eu já errei demais. Sabe? Nós temos um inimigo. E o nosso inimigo chama diabo, Satanás. Não Deus Pai. Talvez você diga para mim assim, com toda a tua teologia ou conhecimento, mas a Bíblia diz também no livro de Romanos, pastor, que nós éramos inimigos de Deus. É só você ler e ouvir o que você está falando. Quem que era inimigo de Deus? Quem era inimigo de Deus? O texto diz, nós éramos inimigos de Deus. O texto não diz, Deus era inimigo do homem. Nós dizia assim, eu não quero Deus. Eu não quero a sua vontade. Eu não quero. O homem era inimigo. Nunca Deus Pai. Mas por que o homem era inimigo? Porque o inimigo, como diz em Efésios, o príncipe das trevas deste século domina todos aqueles que andam em desobediência. Então existe um inimigo, querido. E esse inimigo a todo momento está te acovardando. Esse inimigo a todo momento está te desmerecendo, está desvalorizando. Sabe por quê? Porque ele quer desvalorizar a obra que Cristo fez em você. E realmente, quando Cristo me achou, eu estava num lugar que nós podemos imaginar junto, chamado o lagar. Para você que não entendeu isso, existia um homem chamado Gideão. Um homem que era da nação de Israel. Um homem que era herança de Deus. Um homem cuja Deus tem uma aliança. Cuja Deus tem um propósito. E desde o princípio eu estou dizendo que se nós estamos aqui, se nós cremos em Deus, se nós cremos em Jesus, é porque um dia aprendemos do Pai, então nós somos desse Pai. Mas Gideão se encontrava como eu um dia, num lugar onde Deus não construiu ele para estar, não fez ele para viver, num lugar de medo, num lugar de assolação, num lugar que por mais que ele tinha um Deus glorioso sobre ele, não tinha valor nenhum sobre a vida dele. Trazendo para os nossos dias hoje, este lugar é toda vez que a palavra de Deus se torna menor do que a nossa situação, do que a tua história, do que você está vivendo. Está no largar, estar vivendo com esses sentimentos, com essa desvalorização, não rompendo em fé, não permitindo que essa glória permanente nos transforme, é estar dominado por uma mentira, por um medo, por uma angústia, por uma vida de sofrimento que você está correndo atrás de algo para querer merecer aquilo que Cristo já fez por você. Mas glória a Deus, aleluia, porque existe um anjo do Senhor neste lugar dizendo para você: ei, varão valoroso, ei, filho amado, não esquece não de onde você veio, não esquece não que eu tenho uma história, tenho um propósito, tenho um caminhar contigo. Não esquece não que eu sou contigo. Agora ou você dá um glória, você faz assim. Me ajuda, né, irmãos?
Deixa transbordar. Deve ser que eu estou gritando, eu acho. Eu vou parar de gritar. Sabe, querido? Gideão estava escondido no lagar. Hoje Deus quer tirar os filhos dele deste lugar. Não só Gideão, mas a nação estava sendo oprimida. A nação estava sendo ali destruída. E sabe o que eles estavam vivendo? Um crente Gabriela. Você conhece o que é um crente Gabriela? Quem é mais, quem nasceu dos anos 90 para trás, eu acho que vai lembrar. Eu nasci assim, vou morrer assim. Ei, Jesus quebrou isso na tua vida, amado. Consegue sentir isso no teu espírito? Eu não sei, mas parece que o ar está mais denso aqui. Eu estou respirando com mais dificuldade. Parece que tem uma Shekinah nesse lugar aqui. Os meus óculos estão ficando nublados, eu acho que eu estou suando, é por isso. Mas não aumenta o ar-condicionado, deixa de jeito, está ótimo. Gideão estava escondido no lagar. Israel estava oprimido. E ele olhava para si mesmo e não conseguia ver nada de extraordinário. Sabe quantos aqui não conseguem ver nada de melhor em si mesmo? Quantos aqui não têm uma perspectiva de visão do que Deus tem colocado dentro do teu coração, cara? Quantos aqui já olhou para o teu casamento destruído e já definiu, é isso? Quantos aqui já olhou para vários sentimentos, situações e, não é, a minha vida é assim, eu preciso me acostumar com isso. Cara, eu não sei você, mas desde o dia que eu encontrei Jesus, eu comecei a olhar o céu e as coisas de Deus com outra prisma. Eu nunca olhei para as minhas forças e vi capacidade em mim, mas eu sempre acreditei naquilo que o Senhor tem gerado dentro do meu coração. Às vezes parece loucura, às vezes não, acho que todas as vezes. Porque aquilo que não é loucura para mim não é de Deus, meu amado. Se eu sou capaz de fazer, não é de Deus. Deus quer te levar a viver o extraordinário, amém? Nós falamos, eu coloquei um quadro ali, falei, é propósito nosso. E naquele propósito ali tem valores que para os teus olhos é exorbital. Talvez você nunca enxergou, talvez você nunca viu, talvez você nunca imaginou experimentar isso e você falou assim, ou esse AP é ladrão, ou ele é louco, ou alguém vai chegar aqui e vai fazer isso aí, porque é demais para nós. Amém? Há 3 meses atrás nós lançamos a campanha das cadeiras, não lançamos? Sim ou não? E eu fico muito feliz para você que tem contribuído, viu? Eu vi muita gente fazendo o Pix ali, tipo R$5, cara. E de verdade, eu olhei para a vida da pessoa e falei, isso aqui conduz com a vida da pessoa. Não julgando ninguém, eu não estava fazendo desse tipo, mas só olhando, sabe, cara, gente que não tem R$5 e dá R$5 é muito valoroso. Também, eu vi gente que tinha condições de dar uma cadeira, deu 2. Beleza. Mas parece que quanto mais as pessoas faziam, o tempo estava passando e nós falamos que queria as cadeiras para o aniversário. Sim ou não? Sim. E quantos de vocês falam assim, o pastor é louco? No aniversário não vai ter cadeira nenhuma aqui. Olhava para os números, era 34 mil. Aí eu olhava para os números, 33.999. Tipo... Aí Deus, do seu jeito, né, usando os irmãos aqui, o pastor Luiz Paulo, é um menino de fé, mano, homem de fé. Não é 34 mil, é doido. Lógico que é 34 mil. Não, é só uma, você só precisa dar uma. Opa, encorajou alguns irmãos mais aí, beleza, glória a Deus, aleluia.
E o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando. Se eu não me engano, Douglas, eu não sei se eu entendi bem, mas hoje de manhã você falou que você tinha profetizado que 30 dias, né? Era isso? Antes essas cadeiras iam ser compradas, que a gente precisava comprar elas 30 dias. Bom, não lembro se é isso. Mas é o seguinte, amados. Para a glória de Jesus, hoje, nessa manhã, nós recebemos uma oferta de um irmão nosso, que falou, ó, Deus falou no meu coração, e ele queria brigar com Deus ainda, né? Que era para mim abençoar as cadeiras. E ele falou assim, tá bom, Deus, eu vou dar R$1.000. Ele falou, não, você não está entendendo. Eu quero que você dê R$20.000. E aí ele veio falar para mim, então, amados, as cadeiras estão pagas. Isso aí, glória a Deus. Deixa eu dizer algo para vocês. Há um momento que a janela do céu se abre, e esse momento é um momento de oportunidade, de nós fazer parte da obra que Deus está fazendo. Não estou dizendo para você ser abençoado ou ser transformado, nada. Eu estou dizendo da oportunidade de participar daquilo que Deus está fazendo. Eu tenho certeza que muitas pessoas pensaram assim, a Pé é louco, mano. O Douglas falou até assim, puxa, eu andei na fé, mas eu não acredito. Por alguns momentos eu falei, não vai dar. E eu sei que não foi só o Douglas e nem a maioria das pessoas, mas Douglas, de verdade, não é soberba no meu coração. Mas eu tinha certeza que isso ia acontecer. Não a situação como aconteceu. Mas eu tinha certeza que no dia do aniversário da igreja, essas cadeiras estariam aqui. Nem que se eu tivesse que dar minha vida, meu carro, isso ia acontecer, porque Deus falou ao meu coração. Deus gera sonhos. Se você não sonhar e ficar na tua lógica, querido, isso não muda a tua vida. Isso não te transforma. E deixa eu dizer, você nesses momentos é aprisionado pelos inimigos. O diabo não quer que você viva, querido, o que Deus tem para você. O diabo a todo momento está amedrontando o teu coração, está colocando dúvidas dentro de você, está colocando incerteza sobre a tua vida, qualificando você, e você não pode aceitar isso. Eu não estou aqui querendo promover algo no teu coração, te deixar feliz, não. Eu estou pregando a verdade, o que eu vivo. Aí, para a glória de Jesus, eu falei, irmão, não precisa dar os 20. Só está faltando 14, porque a gente não quer dinheiro de ninguém aqui, amado a mais. Mas se você ainda tinha no coração deseja ofertar, a gente aceita também, tá bom? Porque tem muito mais coisa para fazer. É só mais um passo, é só mais uma conquista. Tem mais terrenos. Aleluia. Sabe, parece que quando eu falo essas coisas, alguma coisa vem, por mais que nos alegre, né? Por mais que mexe aqui dentro de nós, ouvir que Deus tem algo extraordinário para a nossa vida, ouvir que Deus quer que você sonhe, vai gerar perguntas e questionamentos dentro de você. Juízes capítulo 6, verso 12, põe para mim que eu quero ler, que na minha só coloquei a frase que importava, mas eu quero ler. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Deixa eu te dizer algo, Jesus está dizendo isso para você hoje.
Mas você não é anjo, pastor. A Bíblia diz que o anjo é mensageiro. Eu estou trazendo uma mensagem hoje. Beleza? Mas não tenho asa para voar ainda. Mas um dia nós vamos ter na glória. Não vou ter asa, mas eu acho que eu vou voar. E está tudo bem, isso não é o problema. Mas eu sou o anjo de Deus falando ao teu coração. O Senhor é contigo, varão valoroso, mulher valiosa, jovem valioso. Você é valioso e o Senhor é contigo. Por favor, imagine Jesus contigo. Não, melhor, vamos fazer melhor, porque eu acho que você está ainda aqui na terra. Vamos para o céu. Fecha teu olho. Agora veja ele. Veja o mais belo entre os belos. O glorioso, o perfumado, o santo de Israel, olhando para você e dizendo assim: eu sou contigo. Pega na mão tua assim, bem forte. Oh! Volta para a terra, olha para mim. Eu tenho certeza que quando você estava segurando a mão dele, você estava gigantão com ele, amém? Mas você voltou, olhou para mim. Daqui a pouco você vai voltar e vai estar dentro da tua casa. Amanhã você vai voltar e vai estar no teu trabalho. E as circunstâncias vão estar aparecendo. E perguntas vão começar a surgir dentro de você. Como o Gideão. O anjo aparece para ele e falou: eu sou contigo. E ele pensa: eu, varão, valente? Valente aonde? Valoroso aonde? Minha família é a mais pobre. Eu sou o menor da minha casa. Amados, quando Deus buscou o provável, quando Deus está procurando pessoas aptas para isso, Ele procura os disponíveis, aqueles que querem crer. Deus não estava, descrevendo o estado presente de Gideão. E geralmente quando Deus fala essas coisas, nós olhamos para a nossa vida presente. Deus fala assim: ei, eu sou contigo. Aí você olha para a tua vida: está faltando isso, aquilo, dor aqui, tenho raiva disso, tenho um problema aqui, em nenhum momento Deus estava falando, descrevendo: olha como você é bom, Gideão, como você é habilidoso, como você me ama, por isso eu sou contigo. Não é sobre quem você é, querido, não é sobre quem você tem sido, é sobre quem está com você, é sobre quem é com você. É sobre Ele. Aleluia. Se a gente começar a observar o texto, a gente começa a entender o processo de Deus. Deus não chegou para Gideão e falou assim: vai lá. Não, primeira coisa que Deus diz para Gideão, ele falou assim: o Senhor é contigo. Depois que o Senhor é conosco, está entendendo, Maurina? Ele diz: homem valente. Não tem homem valente sem o Senhor estar conosco. A valentia não começa nunca na força de Gideão, ela começa na presença de Deus com ele. Percebe?
Da mesma maneira, a sua identidade, querido, quem você é, não começa na sua força, não começa no que você é capaz, ela começa em que Cristo fez em você, em que Cristo é em você. Sabe, então não deixe, querido, a sua fraqueza definir aquilo que Cristo já declarou sobre a tua vida. Não deixe as suas fraquezas, sabe, intitular você. Cristo tem uma identidade sobre você. Lembra a palminha? É isso, Deus. Faz aí, Paulinho, para eles entenderem como é que é. Bate 3 palminhas assim, tipo. Não, assim não, né, mano? Aê! Amém. Eu percebi esses dias que eu estou numa unção diferente. Mas alguns acham que eu sou louco, mas tá bom. Cara, há um fogo dentro de mim, e eu sei, o glória a Deus é a maior forma de exaltar, aleluia, é a maior forma de exaltar a Deus. Mas eu sinto uma necessidade de fazer um barulho que é maior que isso no meu coração, tá bom? E a minha voz não está tão boa para gritar muito alto, eu tenho que preservar ela. E eu estou assobiando bem alto. E eu vou nas outras igrejas e eu fico assim, não posso assobiar, mano, porque aqui é pecado assobiar, vai estar errado. E eu fico me controlando, mano. Ah, mas como está da hora, quando eu dou umas assobios, parece que o céu treme neste lugar, meu coração vai lá na lua. Alguns não gostam, tudo bem, me perdoe, irmão, mas eu estou na minha casa, eu tenho liberdade para isso. Se eu for numa outra igreja, eu não faço, me controlo. Mas sabe, o que está gerando dentro do teu coração? O que está acontecendo dentro de você e o que está impedindo isso de sair para fora? Sabe, mano? Será que é opinião de homens? Quantos estão deixando de se quebrantar aqui, cara? Quantos estão deixando de sair correndo nesse lugar? Tudo bem, eu entendo que nós temos ordem e decência no culto, sabemos disso. Mas pelo menos o nosso rostinho tem que ficar diferente. Tem que ter um sorriso da orelha a outra, dizendo, eita Deus, estou te ouvindo. Sabe, não deixe a tua fraqueza definir aquilo que Cristo já declarou sobre você. Por quê, amado? Você ainda está sendo transformado? Sim. Ainda existem coisas que precisam mudar em nós? Sim. Sabe, ainda existem áreas que precisam amadurecer na nossa vida? Sim. Mas não transforme o processo em condenação. Esse é o problema. De vez nós entendemos que estamos num processo, que estamos amadurecendo, e que Cristo já fez, é perfeito em nós nos condenamos. No processo eu me condeno, não, tá vendo? O AP falou, eu acabei de brigar com a minha mulher, acabei de xingar o vizinho, acabei de fazer isso. Você está entendendo? Estamos no processo. Tem muita coisa que Deus vai mudar na nossa vida. Sabe? Eu ainda estou sendo transformado, mas eu já sei a quem eu pertenço. Por isso, o brilho no rosto de Moisés passava. Mas aquilo que Cristo fez em nós não passa. Você carrega, querido, uma realidade que não está desaparecendo. 2 Coríntios 3,11 diz, porque se o que era transitório, a glória, no rosto de Moisés, foi
para a glória, foi algo extraordinário, esplêndido, muito mais. É o texto. Muito mais é em glória aquela que permanece. Sabe qual que é o problema? Primeira coisa, deixa essa palavra entrar no teu coração. Permanente. Fale comigo, permanente. Permanente. O problema é que nós estamos acostumados com coisas temporais. E porque estamos acostumados com coisas temporais, nós não conseguimos permanecer naquilo que é permanente. Por exemplo, a emoção passa. Sim ou não? Está todo mundo emocionado com o Brasil. Passou? Glória a Deus. Emoções passam, amados. O culto não termina. Está todo mundo emocionado porque o culto está bom hoje, né? Não está bom não, é que você está ouvindo Deus. E quando a gente ouve Deus, Deus fala mesmo com a gente. Porque sempre foi bom. Mas o culto termina. Então a gente está acostumado com coisas temporais. Sabe, a música, o louvor estava tão bom, eu estava começando a chorar, acabou. Coisas temporais. Sabe, o encontro acaba. O pessoal vira assim no encontro. Oh, eu não queria ir embora desse lugar. Então você percebe que coisas temporais estão todos os dias na nossa vida. Sabe aquela sensação que aquele extraordinário vai acabar, vai passar. Tem até um ditado que diz assim, tudo que é bom. Não é? Você não já falou isso várias vezes? Você não já declarou isso sobre a tua vida várias vezes? Né? Então a semana muda, o corpo cansa. Existem dias que nós oramos e sentimos a presença de Deus. Existe dia que nós oramos e não sentimos nada. Entretanto, nós não podemos confundir. Então não confunda a variação dos teus sentimentos com a permanência da aliança que Deus tem conosco. Não permita, você tem que ter sabedoria. As coisas podem ser temporais, mas a aliança que Deus tem, ela é permanente. Você pode acordar sem sentir aquilo que sentiu ontem. Cristo continua sendo Cristo. Você pode entrar numa semana difícil e o Espírito continua habitando em você. Você pode atravessar um vale, mas a obra da cruz continua válida sobre a tua vida. Você pode estar lutando contra teus pensamentos, mas a promessa de Deus não perde o seu valor, não perde a sua qualidade. Sabe, você pode estar cansado, querido, mas Cristo não ficou cansado de sustentar a obra que Ele começou em tua vida. Sabe, aqui está um grande problema e a gente precisa entender isso. Talvez você esteja tentando recuperar uma sensação antiga. E na maioria das vezes a gente fala assim, eu lembro quando eu comecei a minha caminhada de fé. Nossa, eu chorava tanto. Nossa, eu orava mais. A minha esposa orava 7 vezes por dia, hoje ela não ora nenhum. Estou brincando. Sabe, a gente fica assim, naquele tempo eu sentia mais a presença, naquela época eu chorava mais, naquele dia aconteceu algo extraordinário. Sabe, tudo isso aqui pode ter sido verdadeiro. E eu não estou querendo que você desvalorize isso.
Mas você precisa entender que Deus está dizendo hoje para você, sabe, pare de tentar viver a glória aqui de ontem. A de ontem foi para ontem, queridos. Cara, eu lembro, se eu for olhar o que eu fazia antes e o que eu faço hoje, o pastor se desviou. Eu jejuava três dias por semana. Eu subia um monte. Eu não estou dizendo que não devemos fazer, preste atenção. Mas eu estou dizendo que naquele tempo, eu era muito mais intenso. Se eu for olhar pelas atividades, não que hoje eu não seja. Mas existe uma outra glória, existe um crescimento, existe uma maturidade. A gente precisa entender o tempo das coisas. E a gente fica preso no passado. Sabe por que não está acontecendo? Porque eu não faço mais como eu fazia antes. Eu não sinto mais como eu sentia antes. Sabe, pare de tentar viver da glória de ontem. Por quê, amado? Porque a fonte de Deus continua aberta. Sabe, o Espírito continua operando na nossa vida. O Espírito está aí falando no teu coração, sabe, Cristo continua acessível, a graça continua disponível, a nova aliança continua de pé. Para de viver dos restos de uma experiência passada, existe um novo. Sabe, Paulo está mostrando aqui para nós algo maior. A nossa segurança não está naquilo que sentimos ontem, mas naquilo que Cristo permanece fazendo hoje. Posso ouvir um amém? Então experiências podem passar, emoções podem mudar, o momento pode terminar, mas Cristo permanece, a nova aliança permanece, o Espírito permanece em nós. É por isso que nós estamos falando, querido, a glória não acaba. Então, se eu fui colocado numa nova posição, e se eu recebi o Espírito de Deus, e se essa realidade é permanente em minha vida, o que isso deve produzir em mim, queridos? Transformação. Porque a glória que permanece, ela precisa aparecer na vida daquele que vive. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18 diz assim: mas todos nós, com o rosto ou a cara descoberta. Lembra? Moisés tinha o rosto coberto, porque era exterior. Mas nós com o rosto descobertos. Refletindo como um espelho. Nós agora, refletindo como um espelho. Então, se veja no espelho. Só que o texto está dizendo que nós vamos refletir alguém. Como um espelho. E o texto diz, refletindo como um espelho, a glória do Senhor. Somos transformados. De glória do passado, vivemos coisas boas, para uma outra glória, um outro tempo. Então, se você ficar lá, nunca vai ser igual, querido. É um tempo novo. Você fica lá, você fica frustrado, você fica condenado. Você precisa ir para o novo. Na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então aqui está o propósito. Não é apenas sentir, não é apenas experimentar, não é apenas falar. Então a gente não está aqui só para sentir, a gente não está aqui apenas para experimentar alguma nova experiência, nós estamos aqui só para falar, para manifestar as habilidades, mas nós estamos aqui para ser transformados. Está dizendo aqui, somos como um espelho na glória do Senhor, nós somos
transformados de glória em glória. Então, qual é a direção dessa transformação? Transformados no quê? E aqui que está todo o X. Porque a gente quer ser transformado numa pessoa melhor. E para nós sermos transformados numa pessoa melhor, nós sempre vamos estar julgando, ou apontando, ou analisando o próximo, ou se comparando. E isso não é o caminho. Cristo não pediu para ninguém se comparar. Cristo pediu para nós contemplarmos Ele no espelho. Nós contemplamos a glória de Deus. A gente olha para a glória de Deus. Então a direção da transformação é na própria imagem de Cristo. Ou seja, a nossa transformação é parecer com Jesus, querido. E agora tudo muda. Por quê? Porque a pergunta deixa de ser o quanto eu sinto, e ela passa a ser quanto Cristo está sendo formado em mim. Então a glória de Deus, essa permanente, que não se passa, ela precisa aparecer na tua casa. Você precisa ser parecido com Cristo na tua casa. Você precisa ser parecido com Cristo da maneira que você fala, da maneira que você reage às pessoas, da maneira que você trata os teus filhos. Você precisa ser parecido com Cristo, da maneira que você se relaciona com seus pais, da maneira que você trata as pessoas que te decepcionam. Você precisa ser parecido com Cristo. Da maneira como você responde quando é contrariado, você precisa ser parecido com Cristo. Está aqui, é só olhar para Ele. Da maneira que você administra o seu dinheiro, você precisa ser parecido com Cristo. Da maneira que você honra a sua palavra, precisa ser parecida com Cristo. Da maneira que você trata quem não pode te oferecer nada, você precisa ser parecido com Cristo. Porque não adianta dizer, querido, eu estive no monte, eu orei a semana inteira, se dentro de casa ninguém consegue perceber que você esteve com Deus. Não adianta dizer, Deus me visitou hoje, se ninguém ao seu redor consegue perceber alguma transformação na tua vida. A glória que não se acaba, ela não produz apenas um momento bonito, uau! Ela produz uma vida transformada. Você ouviu um amém? Eu olho para o espelho, aquela imagem de Cristo, ela reflete em mim e eu me torno aquilo. É como se Jesus está falando assim, olha, é assim que vocês têm que ser. O exemplo é esse. Não é performance. Não é esforço nosso. É porque existe, Ele já está em nós. Presta atenção no que eu vou falar. Cristo vive em você? Ele é um com você? Então, quando eu olho para Ele como num espelho, eu só ativo aquilo que já está dentro de mim. Uau, eu sou isso. Eu não consigo mais mentir porque eu fico com os meus lábios travados. Não, eu não sou isso, eu não sou mentiroso. Eu não preciso mais ficar bravo, revoltado, gritar, falar palavrão. Porque eu sou manso e humilde, cara. Eu não preciso mais ficar
ansioso, preocupado com todas as contas para pagar. Porque eu sei administrar tudo aquilo que Deus tem colocado em minhas mãos. É Ele. Percebe? A gente começa a se enxergar, a gente não é enxergar nós. Porque toda vez, Lívia, que você tentar se enxergar, você só vai ver seus defeitos. Mas se você vê Jesus, você vai cantar como nunca antes. Você vai tocar como nunca antes. Vocês vão amar como nunca antes. Sabe, Deus falou para Gideão, varão valoroso, eu sou contigo. Mas chegou uma hora que Gideão precisou sair do lagar, querido. Deus está falando, vocês deram tanto glória, ficaram tanto empolgados de tudo aquilo que Deus falou. Vocês foram bem mais agitados hoje, vocês foram pentecostais, aleluia. E por que você foi pentecostal? Por que você foi caloroso? Diga para mim, por que, pastor? Essa verdade está penetrando dentro do meu coração e é o que eu sou. E essa mensagem penetrou o coração de Gideão. Deus falou para Gideão, levanta. Tem muita gente aqui, ó, capengando para levantar. Mas hoje o Senhor está te dando a mão. E Ele está falando, levanta. Ele estende a mão. Levanta. Eu não sei em que lugar você estava, querido. Deus falou para Gideão, vai quebrar agora, vai derrubar os altares de Baal. Levanta! Vamos quebrar, querido, nessa noite. Tudo que é desejo carnal, tudo que é coisas da nossa carne que nos amedronta. Sabe, chegou uma hora que Gideão precisou obedecer, e hoje é a hora que nós precisamos entender isso. Deus está falando sobre mim, sobre você, e eu preciso obedecer isso. Chegou uma hora que aquilo que Deus falou sobre ele precisou tornar-se algo visível. Deus te deu uma nova identidade, Ele é contigo, Ele está te transformando de glória em glória. Isso precisa ser visível. Então há uma hora, amados, em que você precisa se levantar, porque você já sabe quem é em Cristo, você já sabe o que você recebeu, você já sabe que o Espírito habita em você. Agora você precisa sair do seu lugar. E hoje nós queremos andar nesse mover. No manifestar do Espírito de Deus. Nós precisamos deixar o Espírito de Deus começar a fluir no nosso meio agora. Então sinta Ele dentro de você. Começa agora a dar lugar para aquilo que Ele está fazendo na tua vida. Saia do lagar, querido. Saia do lugar de passividade, de mediocridade. Ah, Pê, tá bom até aqui. Não, querido, Deus não te chamou para o tá bom, Ele te chamou para o excelente, querido. Oh, rabare que te cotechou.
Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, no fogo, em línguas, na verdade você é batizado no Espírito, com certeza, meu amado, mas ainda não há manifestações sobre a tua vida, e você diz assim: Senhor, não, tá bom, tá tudo bem. Ei, sai do lagar, querido. Sabe, se tem histórias onde o inimigo tem te aprisionado, que você sempre tem saído por derrotas, e aí o medo fez você se esconder, não tentar mais agir, não tentar mais mudança. Hoje Deus está falando: sai do lagar. Para de usar o seu passado como desculpa. Para de usar suas fraquezas como identidade. Para de esperar sentir alguma coisa para começar a obedecer o que Deus está falando. Para de adiar aquilo que Deus já te mostrou, querido. Oh, tem alguém aí? Tem alguém aí, ou você precisa ouvir eu falar com você? Sabe, para de pensar assim: eu ainda tenho muito que mudar. Tem mesmo, querido. Eu também, todos nós. Esse não é o problema, porque nós somos transformados de glória em glória. Sabe, para de achar que o processo terminou. Deus está dizendo que Ele continua. Hoje o Espírito Santo vai trabalhar numa área, amanhã em outra, depois Ele confronta outra, depois amadurece outra. Deus está trabalhando. Mas existe uma certeza: Ele não parou. Essa glória é permanente. Todos os dias essa glória está sobre nós, sabe, nos transformando. Talvez hoje você não seja tudo aquilo que você queria ser, querido, mas também não precisa continuar sendo aquilo que você era. Posso ouvir um amém? Cristo entrou na nossa história, o Espírito Santo entrou na nossa vida, uma nova aliança começou. Então não abaixe tua cabeça, não aceite condenação, não viva tentando reconstruir o que Deus já superou. Pare de procurar o brilho de ontem. Contemple Cristo hoje. O que Cristo está fazendo na tua vida hoje. O Senhor está dizendo, como disse a Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Talvez você diga: mas eu não me sinto valente. Então não é sobre o que você sente, querido. O Senhor é contigo. Talvez você diga: mas eu tenho medo. O Senhor é contigo. Talvez você diga: minha história é difícil. O Senhor é contigo. Ah, mas eu já falhei. O Senhor é contigo. Você está sendo transformado, amado. Você não terminou. Ele também não terminou em você. Então saia do seu lagar, levante-se, assuma uma posição, volte a orar, volte a obedecer, perdoa quem precisa ser perdoado, conserta o que precisa ser consertado, abandone aquilo que o Espírito Santo já mostrou que precisa morrer, comece aquilo que Deus já colocou no teu coração. Você não está tentando fabricar uma nova vida, querido. Você está aprendendo a viver a vida que recebeu do Espírito de Deus, de Cristo.